Com certeza, se você clicou nesse vídeo é porque o tema dos óleos essenciais te chama muito a atenção. E essa pergunta, geralmente, muitas pessoas podem ter muitas dúvidas a esse respeito. Como é que eu posso aplicar os óleos essenciais de uma maneira segura, sem irritar a minha pele? Os óleos essenciais, eles podem ser colocados diretamente na pele? Há necessidade de colocar algum óleo condutor para facilitar a absorção? Como é que a gente tem que utilizar? Eu acho que muitas vezes, muitas pessoas podem pensar, eu não vou utilizar os óleos essenciais, ou simplesmente só colocam ele no difusor, que também já exerce uma ajuda tremenda pra gente, mas na pele muitas pessoas podem ter, às vezes, algum receio. Como é que eu utilizo? Posso utilizar diretamente? Posso aplicar em crianças, em pessoas de maior idade? Como é isso? Eu queria falar para vocês que eu estou falando dos óleos essenciais da Young Living. Eu quero deixar bem claro que desse óleo essencial aqui, eu tenho absoluta certeza, eu coloco literalmente a minha mão no fogo para falar tudo o que eu estiver falando a partir de agora, mas a respeito de um óleo essencial da Young Living. Isso eu acho que é muito importante antes de começar a falar do vídeo em si. Os óleos essenciais da Young Living, eles são considerados óleos de grau terapêutico e para algumas pessoas pode dizer, mas o que que significa isso? São óleos onde a fiscalização e o rigor dele para atingir esse nível é tremenda. Pouquíssimos óleos têm essa classificação de grau terapêutico, então tudo que eu estiver falando para vocês, vocês podem usar com absoluta certeza, desde que seja um óleo essencial da Young Living. No Brasil, infelizmente, não está sendo comercializada a Young Living, mas em Portugal e em mais de 200 países a Young Living sim está presente. E se você tiver algum interesse, você pode entrar em contato comigo, que eu vou te auxiliar da melhor maneira. Esse daqui é o kit de início, mas eu só queria mostrar para vocês. Muitas pessoas começam a utilizar os óleos da Young Living com esses óleos que vem aqui. A gente aqui dentro dessa caixinha tem 10, depois embaixo a gente tem mais 2. E eu tirei o de lavanda para falar para vocês, porque geralmente a maioria das pessoas, quando compra um primeiro óleo essencial na vida, geralmente é o de lavanda. Muito cuidado com isso também. Muitas empresas podem falar que o óleo essencial é de lavanda, quando na verdade é de lavandim, e causa efeitos totalmente bastante diferentes do que são dos benefícios do óleo essencial de lavanda. Não que o óleo essencial de lavandim não seja bom, claro que sim, que também é um ótimo óleo essencial, mas o de lavanda é para determinadas situações e o de lavandinha para outras, então tomem muito cuidado. Se vocês quiserem, eu vou deixar também aqui embaixo o vídeo onde eu falo mais sobre o óleo essencial de lavanda, mas aqui a dúvida é essa, não é? A respeito desse tema. Como eu posso utilizar os óleos essenciais? Eu tenho que utilizar o óleo essencial sempre com um óleo carreador, com um óleo condutor? E a minha resposta é, se você nunca utilizou um óleo essencial, sim, você deveria sempre utilizar um óleo essencial condutor carreador para você ver como aceita a tua pele. Caso contrário, se a gente quiser utilizar diretamente, os únicos locais que a gente poderia colocar diretamente seria na palma da mão e na planta dos pés. E alguns óleos essenciais também são muito fortes e ainda assim existem alguns que, mesmo a gente colocando, pode surgir alguma reação. Então, cuidado. Mas a Young Living, ela tem também uma tabela onde as pessoas que fazem parte da Young Living, através da nossa comunidade, o Novo Mundo em Portugal e o Novo Mundo na Espanha, todas essas pessoas que entram têm acesso a todo esse material, onde vai estar detalhado quais são os óleos, a quantidade de óleo carreador que precisa, enfim, mas de uma maneira geral, para que vocês pudessem tirar muitas vezes essa dúvida de como eu posso utilizar assim um óleo essencial, a minha sugestão é essa, que vocês, se forem provar numa outra parte do corpo, experimentem sempre no punho, coloquem a primeira vez sempre no punho um pouquinho, uma gotinha do óleo essencial com uma gotinha do óleo carreador, espera um momento, umas 2 ou 3 horas, vê se não surgiu nenhuma alergia e depois, se você vê que tudo bem, aí você pode começar sim a aplicar ele
Mas aí, nesse momento, a gente tem que ter muita cautela em relação ao que eu vou dizer. Eu volto a frisar. Eu falo para vocês dos óleos essenciais da Young Living, onde eu tenho o conhecimento sobre a procedência e eu sei muito bem sobre os óleos que eu estou falando. Então, e isso eu queria também deixar para vocês. É muito diferente a utilização de um óleo essencial em uma criança, em um recém-nascido, em um adolescente, em um adulto ou em senhores, não é, idosos. Então, tudo isso a gente tem que ter sempre presente. E a diluição é diferente de a umidade para outra. Por exemplo, para a gente diluir um óleo essencial para um bebê, a gente tem que colocar muito mais o óleo carreador, que é o óleo condutor, que é um óleo vegetal, do que para um adulto. Existem óleos essenciais que, com o passar do tempo, estão liberados, sim, como por exemplo é o de lavanda, o de copaíba também é outro desses, mas, volto a falar, tomem muito cuidado com o óleo essencial, que muitas vezes pode estar escrito 100% óleo essencial, 100% natural, e é, a gente não sabe a qualidade da extração. São muitas coisas que fazem com que um óleo realmente seja eficaz, então tomem cuidado com isso. Mas, por exemplo, o de lavanda, que esse é muito utilizado em bebês e assim, para um recém-nascido, a gente tem que colocar uma diluição diferentemente para um bebê que já tenha 6 meses, diferente de um bebê que tenha 2 anos, ou de uma criança que tenha 8 para um pré-adolescente. Então, é muito importante vocês saberem disso. É muito. é, eu vou deixar aqui para vocês uma tabela de referência, mas se vocês tiverem alguma dúvida a mais, vocês podem entrar em contato comigo, que eu vou ter. Eu sempre digo isso e é verdade, sempre eu vou ter o maior prazer de conseguir explicar para vocês desde sempre, e volta a frisar, não quero ser repetitiva, mas caso venham me perguntar sobre algum óleo que não seja da Young Living, eu não posso falar porque eu não tenho conhecimento sobre essa empresa, então por responsabilidade eu prefiro não dizer. E que mais eu queria falar para vocês? Existem sim alguns óleos essenciais que a gente também tem que ter precaução, porque em casos de pessoas que são idosos, existem óleos que podem afetar a pressão alta. Enfim, existem óleos que beneficiam também, mas a gente tem que ter sempre, é sempre importante a gente ter um acompanhamento, ou saber. Você pode também procurar, desde que sejam informações seguras e cuidado. Não é porque seja natural, não é porque seja é, 100% aqui o extrato, não é? A essência de uma planta. Ah, é natural, posso utilizar. Não, a gente sempre tem que ter, nos óleos essenciais, essa frase ficou gravada na minha cabeça. Menos é mais. Com o passar do tempo, quando o teu corpo já começa a se acostumar com essas substâncias, aí sim, são substâncias puras, são substâncias da natureza, mas é muito potente, está muito concentrado. Então, o corpo tem que ir se acostumando pouco a pouco, mas com o tempo, você vai ver que você vai conseguir sim utilizar. Eu hoje em dia utilizo muitos, muitos óleos essenciais puros, sem ser diluído, mas para falar aqui no YouTube, a gente tem que tomar muito cuidado, e então o meu conselho é esse: nunca aplique jamais um óleo essencial, principalmente se você nunca tiver utilizado diretamente na pele. Vá sempre de pouquinho a mais e conheça muito bem a empresa, a procedência desse óleo, a empresa que você está trabalhando. Bom, gente, é isso. Eu espero que tenha ajudado vocês. Eu espero que de verdade esse vídeo faça com que as pessoas tomem consciência de que sim, é, os óleos essenciais são muito poderosos, eles são muito benéficos, mas a gente tem que ter cuidado. É, eu não quero que vocês, a partir de agora, falem, eu não vou utilizar porque é muito difícil, não. Se todas as casas, se todas as pessoas tivessem a oportunidade de começar a utilizar óleos essenciais no dia a dia, eu tenho certeza que muitas pessoas iriam se beneficiar de diversas formas, seja fisicamente, seja mentalmente, porque ele ajuda muito. Existem estudos que comprovam tanto a eficácia dos óleos essenciais em casos de déficit de atenção, estudos científicos e benefícios também para doenças.
Enfim, se realmente cada pessoa tivesse consciência de começar a utilizar o que é mais da natureza e não eliminar os remédios, mas optar primeiro por usar algo que seja natural, eu tenho certeza que a gente ia conseguir viver muito melhor. Bom, gente, é isso. Eu espero que tenha ajudado vocês. Eu espero que de verdade vocês tenham gostado. Eu espero que tenha sido muito útil. E volto a dizer, qualquer dúvida, eu tô aqui. Eu vou deixar também o meu Instagram. Vocês podem entrar em contato comigo, seja por aqui, me mandando mensagem, ou também no Instagram, que eu vou responder para vocês, tá bom? É isso. Um beijo grande. Espero que tenha sido muito útil e a gente se vê. Tchau, tchau.